Bom, tem outro assunto que eu gostaria de comentar com você. A gente vai comentar em tese, obviamente. Né? Nós temos procurado, obviamente, não falar de assuntos policiais aqui, geralmente não falamos. Mas há determinados casos que a gente realmente precisa entender o que acontece. Como o caso de um jovem brasileiro que estava hospedado pela sua família na Espanha, né? E, segundo a polícia espanhola, ele assassinou o tio, a tia e 2 crianças. E, conversando com a polícia, ele usou a seguinte expressão, que ele sentiu um desejo irresistível de matar todas as pessoas e que ele sabia o que estava fazendo. Bom, diante de uma situação como essa, nós pedimos então aqui gentilmente a participação da psiquiatra forense, doutora Tatiane Fernandes da Silva, que está aqui conosco. Doutora Tatiane, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Bem-vinda, Tatiane. Tatiane, vou falar em tese então, né, porque obviamente o caso está lá na Justiça Espanhola. É possível diagnosticar uma pessoa que diga, olha, eu senti uma compulsão tão forte em matar uma pessoa que eu acabei matando essa pessoa? O primeiro impulso que a gente tem num caso desse é dizer que ele é um psicopata. Ou um antissocial, pelo menos. Mas faltam muitos outros elementos para dizer o que esse sujeito tem. Fato é que ele comenta de uma forma muito ingênua e sem muito comprometimento uma coisa tão séria assim, que é matar as outras pessoas. E o que é exatamente o impulso irresistível de matar? Ele fez isso comandado por uma voz, ele fez comandado por um delírio, ele tinha dependência química, por exemplo, porque não é tão normal, mesmo para um psicopata, deliberadamente, não, hoje eu vou matar, e matou, e pronto, e acabou. Agora, uma pessoa como essa não tem nenhum tipo de freio moral? Quer dizer, além de matar 2 adultos, matou 2 crianças também? Esses requintes de crueldade também, o envolvimento de criança e mulheres, isso fala a favor de um sujeito mais antissocial. Talvez não tenha o diagnóstico de psicopatia, mas que ele teve uma conduta antissocial extrema, isso é indiscutível. Entendo. Agora, é uma doença isso? Eu posso dizer que essa pessoa é uma pessoa doente ou não? Pode dizer que ela é uma pessoa transtornada. 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 Ela tem um pé na realidade, mas tem outros elementos da personalidade dela que saltam muito aos olhos. Agora, uma manifestação como essa, ela irrompe como se fosse uma explosão, ou a pessoa vai crescendo na violência na medida que esse transtorno vai aumentando? Há os 2 processos. Os 2? Há os 2 processos. Há o surgimento de uma forma súbita desse ímpeto de cometer um crime e ao desenvolvimento da doença ao longo dos anos, que culmina depois de muito tempo com o assassinato ou com um ato antissocial. Agora, segundo a polícia, ele declarou que ele tinha consciência, que ele estava consciente do que estava fazendo. E provavelmente ele estava. Provavelmente. Se ele narrou, se ele descreveu tudo com muitos detalhes, e se ele fala quase como que para se vangloriar, né? Falar que matou 2 adultos e 2 crianças e da maneira que parece ter sido e de uma maneira assim tão leve, me parece que ele quer se vangloriar, me parece que ele tem alguns traços narcisistas que devem ser melhor avaliados e ele é um sujeito muito, muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Agora, uma pessoa como essa pode ser diagnosticada com antecedência, a família pode perceber alguma coisa, pode levá-la a um psiquiatra, como é que é? Há casos que sim e há casos que não. Há aqueles casos que a gente conhece, inclusive, da literatura. Ele matava animais, ele sempre foi uma criança ruim, ele nunca teve amigos, ele sempre foi muito violento. E há casos, inclusive, de antissociais na infância, em que há crimes, há depredação, há até crime sexual. Crianças que forçam outras crianças, por exemplo, a atos de sexo. Mas na maior parte das vezes não há nenhum indicativo da personalidade que vá desaguar nisso, nesse tipo de ação. Entendo. Quer dizer, não é como um outro tipo de transtorno ou doença, de que a família se apercebe disso. Sim, como por exemplo o autismo, ajuda. Em que se detecta desde muito cedo as alterações de comportamento e se acompanha e tudo. Não, esses transtornos
da sociedade, esses transtornos contra a sociedade, eles podem passar anos sem ser vistos, porque várias das condutas são aceitas socialmente. Mentir, de uma certa maneira, é uma coisa propagada socialmente, disseminada. Roubar, dependendo do meio que se vive, estuprar também. Então, muito desse comportamento pode passar despercebido. Entendo. Agora, uma pessoa como essa não pode voltar ao convívio da sociedade? Olha, se eu falar que não pode, vão me condenar. Tá, ok. Fato é Falando que em tese. fato é que ele não tem cura. Ele não tem Não melhora. tem cura? Não, ele não tem cura. Por quê? Porque ele nasceu sem uma capacidade primordial que é gostar do ser humano. Ele não gosta do ser humano. Aliás, ele odeia tanto que ele comete esse tipo de coisa. E esse tipo de compaixão, de sentimento, de piedade por outro ser humano não pode ser aprendido, é inato. E ele não tem isso. Então, ele não vai melhorar. Agora, uma pessoa comum que sofre desse transtorno, como você muito bem explicou para a gente, ela pode cometer esse crime de maneira inominada, ou seja, eleger qualquer pessoa para cometer esse crime, ou ela vai escolher, como me parece que ele escolheu, os seus familiares? Me parece que ele escolheu as vítimas mais prováveis e as que eram mais fáceis de ser pegas. Porque o antissocial ou pessoas que têm características antissociais são predadores. E o predador, ele escolhe a vítima e estando mais fácil para um assassino não profissional como ele, a chance de perfeição do plano é muito maior. Mas há normalmente um perfil da vítima. A maior parte dos psicopatas e antissociais, eles são criminosos sexuais. Então, há muitos pedófilos e aí se escolhe crianças de uma determinada faixa etária, ou sexo masculino, ou sexo feminino. E há aqueles que, quem apareceu na frente, infelizmente, acabou sendo a vítima. Acaba se tornando a vítima de uma pessoa como essa. Sim. Mas quanto mais vulnerável e mais fácil for para o assassino, melhor. Agora, uma coisa que me chamou a atenção. Depois de ter cometido esse crime na Espanha, ele fugiu para o Brasil. Depois ele voltou. Quer dizer, ele voltou para se entregar para as autoridades da Espanha e ele confessou o crime. Aí fala a favor daquilo que eu disse, do narcisismo. Porque qual que seria a graça de cometer tudo isso e de acabar com a vida de todas essas pessoas e ninguém saber que foi ele, a autoria do crime? Então, há um prazer mórbido, perverso, em ser o campeão, em ser o titular daquele fato grotesco. Doutora Tatiana, queria pedir que ficasse mais um instante aqui conosco. A gente vai falar um pouquinho mais no portal. Bom, acho que ficou de uma maneira bastante fácil da gente poder entender, um assunto sério, uma coisa realmente dolorosa, né? Mas nós pedimos que a doutora Tatiana viesse falar conosco exatamente porque se trata, como ela diz aí, de um caso de uma pessoa que sofre transtorno. De janeiro de 2015 a maio de 2016, pelo menos 74 ativistas ligados ao meio ambiente, defensores de direitos humanos, foram assassinados aqui no Brasil. Esse relatório é da Oxfam, que reúne diversas organizações não governamentais. Nesse quesito, o Brasil se tornou o país mais violento entre os seus vizinhos aqui da América Latina. Logo depois vem a Colômbia, que registrou 45 mortes. Na conta dos assassinatos do Brasil entram líderes indígenas, trabalhadores rurais sem terras e ambientalistas também. A Oxfam também qualificou de ultrajante o número de reclamações de ameaça de defensores de direitos humanos que nunca chegam ao julgamento. Ou seja, você é ameaçado, né, e a pessoa que faz a ameaça não é levada às barras do tribunal. Bom, a gente vai contar outras histórias aqui para você, vamos falar também da história, entre outras histórias, a gente vai falar do Itaquerão. Aqui conosco, gentilmente, a psiquiatra forense, a doutora Tatiane Fernandes da Silva. Tatiane, eu imagino que esse caso, obviamente, existem outros casos semelhantes a esse. Tá? O que aconteceu com essas pessoas? Elas ficaram
para sempre presas, ficaram em um hospital psiquiátrico. O que aconteceu com os casos anteriores? Primeiro, a primeira coisa a ser feita é diagnosticar se há ou não um diagnóstico psiquiátrico. Em havendo um diagnóstico psiquiátrico e for entendido que no momento do crime ele não sabia o que ele estava fazendo ou ele não podia se determinar de acordo com aquele entendimento, ele pode ser declarado pelo juiz inimputável e aí é aplicada a medida de segurança. E a questão da medida de segurança é ela não se tornar uma prisão perpétua, porque vai depender sempre de um avaliador para dizer se cessou o perigo daquela pessoa ou não, se ela continua, se ela oferece risco para a sociedade. E pensando num psicopata, claro que a gente não sabe se é, mas pensando em se tratar de um psicopata, não tem cura. E aí, quando cessaria essa periculosidade? Ele ficaria preso indefinidamente, porque não há tratamento para um transtorno antissocial. Não há possibilidade sequer de melhora. Então, em se detectando a doença e instituindo a medida de segurança, talvez ele possa ficar preso a vida toda. Sei. Sempre, uma soltura dependeria do quê? De uma junta médica? De uma avaliação psiquiátrica que é feita de maneira periódica e que nessa avaliação tem que ser constatado a cessação da periculosidade do sujeito. Sei. Eu imagino para assinar um atestado como esse uma responsabilidade. Imagina, sem dúvida. Eu imagino que deve ser muito grande. Sem teve dúvida. aquele caso do Chambinha, não teve? Sim, o Champinha. Champinha, né? Sim, da Liane Friedenbach. Ela e o namorado foram assassinados. Isso. Ele me parece estar preso até hoje no hospital psiquiátrico, estou enganado? Não, ele, se eu não me engano, ele é um menor da Fundação Casa e eu não sei se ele ainda se encontra na Fundação Casa, mas ele também passa por esse mesmo tipo de situação. Parece ter sido detectado nele algum tipo de doença mental que não se cura. E aí o que vai fazer com uma pessoa que oferece um risco potencial para a sociedade sempre? Entendi. Doutora Tatiana, muito obrigado pela sua gentileza. Prazer em conhecê-la. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, nós então esperamos que com a participação da doutora Tatiana fique bastante claro o que aconteceu, o que se passou e que a gente tenha aí uma contribuição para entender, né, esses dramas humanos, entre eles esse que a gente acompanhou lá na Espanha. Fazemos um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco.